Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e hoje eu quero falar sobre o comando de Renato, sobre o comando do presidente Romildo Bolzan Júnior. É por isso que eu perguntei aí no card, quem manda no Grêmio? E por que eu tô dizendo isso? Porque em alguns momentos eu considero que tá se passando a linha de considerar que tudo o que acontece no Grêmio tem a ver daqui a pouco com o comando do Renato Portaluppi. Eu penso que isso deprecia um pouco todo o trabalho que vem sendo feito ao longo dos anos pelo presidente Romildo Bolzan Júnior principalmente. Dá o like no vídeo aí antes de sair, dá o joinha no vídeo aí, vamos fortalecer a nossa resenha. Te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho aí para receber as notificações dos vídeos aqui no canal Alex Bagé, porque aqui a bola, a resenha não param. Vamos lá então. Sabe que tudo que o Renato faz no Grêmio ele tem um peso muito forte, o Renato também trabalha muito isso, o Renato sabe o peso que ele tem com o torcedor, tudo que ele representa sendo o maior jogador da história do clube, um técnico campeão da Libertadores, um jogador campeão da Libertadores do mundo. Eu não preciso contar a história aqui porque todos vocês sabem. Um cara que começou a brincar com a história depois de ganhar a Libertadores, que ele teria direito a uma estátua, o torcedor comprou essa ideia, começou a cobrar da direção, o presidente Romildo topou, colocou a estátua do Renato lá na esplanada da Arena. E o Renato sabe o peso que ele tem, o Renato sabe o quanto qualquer opinião dele, por muitas vezes nas entrevistas coletivas, eu costumo dizer que o Renato, ele lembra aqueles filmes de ninjas antigos, quando dava o problema o cara jogava uma estrelinha ali no chão, explodia, subia uma cortina de fumaça e ninguém mais via o ninja. E o Renato por vezes era assim na entrevista coletiva. O Renato chegava num assunto por vezes que o time dele acabou não jogando tão bem dentro de campo, e quando ele era perguntado sobre isso, ele saía com alguma outra situação em que ele usava muito bem rebater a imprensa jogando a parte da imprensa contra o torcedor, porque ele buscava toda essa blindagem que ele sabe que tem com o torcedor. Mas eu quero especificar algumas situações. Por exemplo, está se cobrando muito, se questionando muito essa situação de que os jogadores do Grêmio precisam reduzir salários. E eu concordo que realmente precisam reduzir salários porque é uma realidade do mundo, não é só uma situação que se vive aqui em Porto Alegre de dificuldade, né? O cara que ganha lá um salário não tão grande assim se compararmos com um jogador de futebol, ele tem uma redução natural dele por lei durante pelo menos um período de 3 meses. Isso não aconteceu no Grêmio. E a gente tem perguntado muito isso insistentemente para o CEO do Grêmio, Carlos Amodeu, para o vice-presidente de futebol do Grêmio, Paulo Luz, que ontem inclusive concedeu entrevista na Rádio Bandeirantes e falou muito disso, para o presidente Romildo Bolzan Júnior, e aí se chega sempre num ponto assim, não, mas não tem como negociar com os jogadores se o Renato não entrar em cena. E o Renato está no Rio de Janeiro cumprindo ainda a quarentena lá por fazer parte de um grupo de risco em relação a essa pandemia que a gente vive do Covid-19. Eu só penso que em determinado momento se ultrapassa essa linha quase que dá razão. O próprio Paulo Luz, quando assumiu como vice-presidente de futebol do Grêmio, a primeira entrevista que ele deu, eu fui muito crítico à entrevista dele, porque 80% do que o Paulo Luz falou na primeira entrevista, logo que assumiu como vice-presidente de futebol do Grêmio, foi da idolatria do Renato. Porque o Renato é ídolo, porque o Renato foi o maior jogador da história do Grêmio, porque eu também sou fã do Renato. Eu também sou fã do Renato e quando eu tenho que criticar, eu critico, não tem problema nenhum. Eu não gostei muito do tom disso. Como é que um vice-presidente de futebol, na minha cabeça, né, vai daqui a pouco cobrar esse Renato que ele olha como um ídolo? Como é que consegue separar isso? Mas as entrevistas sequentes e seguintes do Paulo Luz me mostraram um cara que conseguiu separar aquele cara que ele tem como ídolo no clube daquele cara que hoje ele tem que cobrar como na função dele sendo um dos dirigentes do futebol do Grêmio. E ontem, quando ele conversou conosco, o Paulo Luz, na Rádio Bandeirantes, ele foi perguntado sobre isso. E em determinado momento o Leonardo Meneghetti insistiu na pergunta. Ele disse o seguinte, mas vem cá, como é que daqui a pouco, se o Renato chegar e auxiliar a direção no trato com os jogadores para convencimento dos jogadores a reduzirem salário, como é que depois, de certa forma, o Grêmio, a sua direção vai cobrar o Renato se o Renato já virou praticamente um dirigente? E foi exatamente esse contraponto que me chamou a atenção por parte do Paulo Luz, ele deixando bem claro, não, esse é o principal motivo, jamais traríamos o Renato para liderar uma situação, porque isso é obrigação da diretoria, porque senão causaria um constrangimento para a diretoria, um constrangimento para o Renato. Como é que o Renato vai cobrar os jogadores depois? E um constrangimento para os próprios jogadores. Poxa, eu vou ter que fazer porque o Renato está me pedindo, e o processo não pode ser assim. Então eu respeito a opinião de todo mundo, mas nós temos que chegar numa situação que a partir do momento em que se coloca tudo na conta do Renato, e tem muita coisa que o Renato realmente ele se atravessou
e ele colocou em saia justa a própria direção do Grêmio. Várias situações. O próprio confinamento dele, quando ele vai para o Rio de Janeiro, e aí daqui a pouco, 2 ou 3 dias após isso, ele aparece jogando futebol na praia. Ele é repreendido publicamente por toda a imprensa, e aí 2 ou 3 dias ele aparece na praia de novo, sabe? E essa é uma situação que coloca em saia justa a diretoria. Tá, mas como é que a diretoria faz? Vai lá e fica agarrando o Renato, algema o Renato na cama para que ele não saia de dentro do quarto? Então tem algumas situações que eu penso que nós mesmos da imprensa, em alguns setores a gente força um pouco a barra. Vou exemplificar o que eu estou dizendo para vocês na prática, tá? Na questão da própria granalização. O Eduardo Cudê, técnico do Internacional, há alguns dias teve uma semana aí que durante 3, 4 dias choveu torrencialmente em Porto Alegre. E ele tinha um treino marcado para tarde num período de fortes chuvas. E aí ele foi procurado pela direção do Internacional, pelo presidente Marcelo Medeiros, e foi colocado para eles: poxa, será que não é o caso de cancelar o treino da tarde? Está chovendo muito forte, expõe muitos jogadores. E ele: negativo. O treino está marcado e nós vamos treinar. Por quê? Porque lá na frente vai acontecer um outro jogo que também vai estar nessa condição. Então isso já serve para que o jogador vá se acostumando novamente, principalmente depois desse tempo de parada da pandemia. Imaginem vocês se essa situação fosse com o Renato. O que provavelmente sairia na mídia? Renato contradiz a direção de futebol e marca treino, mesmo com a opinião da direção contrária. Então são maneiras de olhar. Então tem profissionais, dentro do vestiário o Renato tem direito de fazer o que ele bem quer. Bom, daqui a pouco, se ele estiver ultrapassando aquela linha normal de onde acaba o direito dele e começa o direito da diretoria, isso é uma outra situação que daí tem que se resolver. Aí cabe a direção se impor e esquecer que o Renato é ídolo. Mas tem algumas coisas que são desnecessárias. Então essa situação daqui a pouco, até para forçar a barra, o Grêmio já deixou muito claro que vai buscar o contato com os jogadores para essa redução, porque não vai querer daqui a pouco ter que buscar dinheiro em banco. Só que o Grêmio vinha com uma situação financeira que ela estava um pouco mais estável. Então por isso que se estipulou lá até 30 de junho, o limite mesmo que não tivesse futebol, que é o que está acontecendo. Não vai ter futebol até o dia 30 de junho. E que até o dia 30 de junho, mesmo não tendo futebol, o Grêmio estaria com as suas finanças administráveis. Eu não estou dizendo que está sobrando dinheiro. Então, a partir daí, automaticamente essas conversas têm que iniciar. Só que quando a gente pega e diz que, claramente, o Renato foi até os jogadores, a direção solicitou o apoio do Renato, olha, eu penso até que cabe solicitar o apoio do Renato. Mas como é que cobra o Renato depois? Se tu foi lá e buscou o Renato para que o Renato desempenhasse uma função que é tua. Então tem algumas coisas, a lógica ela vale para tudo. Então tem algumas situações que também no jornalismo elas são peças de quebra-cabeça. Então não dá para você pegar uma peça que é quadrada e tentar enfiar lá num círculo. Porque ela não cabe. É círculo com círculo, quadrado com quadrado. Então tem essas situações e é por isso que eu queria passar aqui para deixar muito claro para vocês. E eu quero perguntar para vocês aí, quem é que manda no Grêmio? De tudo aquilo que você tem lido, de tudo aquilo que você tem ouvido, assistido, acompanhado, na tua opinião, quem é que manda no Grêmio? Eu não tenho dúvida, quem manda no Grêmio é o presidente Romildo e os seus pares de direção. E o Renato sabe muito bem até onde ele pode ir. O Renato usa as armas que ele tem e que são armas poderosas, mas ele sabe muito bem que acima dele tem um limitador, e esse limitador é a diretoria comandada pelo presidente Romildo Bolzan Júnior. Não sai do vídeo sem deixar o like, não sai do vídeo sem deixar o joinha, sem te inscrever no canal, sem espalhar nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Resenha sempre. Abraço, até mais!